começar essa disciplina, então, de sustentabilidade, vendo quais são os conceitos de evolução da biosfera. Isso é muito importante para entender os conceitos de sustentabilidade e por que isso deve estar presente na educação, principalmente para as futuras gerações. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu fiz, para a gente poder ir acompanhando. Aqui, então, nós temos a evolução da biosfera, e eu separei em 4 partes. O que é biosfera, outras esferas do planeta Terra, a evolução do planeta Terra e a evolução da vida no planeta Terra. O que é biosfera, então? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Mas o que é um ecossistema? O ecossistema é a interligação entre os seres vivos e o ambiente abiótico. Abiótico é que não tem vida, é o meio físico, ou seja, a água, o ar, o solo, as rochas. Essa interligação, essa dinâmica formam os ecossistemas. Então, a biosfera é a camada do planeta Terra que contém os organismos vivos. E qual que é a faixa dessa camada? Aproximadamente 8 quilômetros acima da superfície terrestre e aproximadamente 8 quilômetros abaixo da superfície do oceano. É nessa faixa que a gente encontra a vida no planeta. Aqui nessa figura está representada, então, a biosfera como sendo a interligação de 3 grandes ecossistemas. O ecossistema de água salgada, os ecossistemas de água doce e os ecossistemas terrestres. O que tem em cada um deles? Bom, os ecossistemas de água salgada são aqueles ecossistemas que vivem em mares e em oceanos. Esses ecossistemas ocupam a maior parte da superfície do planeta, considerando que as águas salgadas ocupam 3/4 da superfície do planeta. Os ecossistemas de água doce são os lagos e rios. E os ecossistemas terrestres são as florestas, que podem ser tropicais, subtropicais, temperadas ou de coníferas, as savanas, onde se enquadra a caatinga e o cerrado aqui no Brasil, os desertos, que podem ser quente ou frio, porque a definição de deserto não é com relação à temperatura, mas sim à quantidade de umidade de água, ou seja, quando não tem água é um deserto e pode ser quente ou frio, e a tundra, que é um ecossistema terrestre muito especial, também de clima frio. Então, nós vemos que a biosfera, ela está totalmente interligada com outras esferas do planeta. Quais seriam essas outras esferas? Então, nós temos a litosfera, que é a parte sólida do planeta, as rochas e os solos. Nós temos a hidrosfera, que é formada pela quantidade de água, é a porção líquida do planeta. Então, aqui tem as águas salgadas e as águas doces. E nós temos a atmosfera, que é a parte gasosa que envolve todo o nosso planeta. Na interseção de todas essas esferas, nós temos a vida, ou seja, a biosfera. Então, como que foi a evolução do nosso planeta Terra até chegar nos dias de hoje? Essa maravilha que nós temos. Bom, segundo a teoria do Big Bang, a teoria científica mais aceita até hoje, há 13,5 bilhões de anos atrás, ocorreu uma grande explosão de uma concentração muito grande de massa, e isso liberou uma energia muito grande para esse universo todo que a gente conhece. Então, nessa primeira fase da evolução, quando realmente ocorreu o Big Bang, só existia matéria totalmente desorganizada e energia. Isso deu origem ao que a gente chama hoje de física, né? O estudo de matéria e energia de forma interligada. Em alguns segundos depois dessa explosão, essa matéria, com essa energia, já começou a se organizar dentro desse caos todo, em átomos e em moléculas. Então, isso deu origem ao que hoje a gente chama de química. Né? A química veio depois da física pela organização da matéria e energia. E depois, há 4,6 bilhões de anos atrás, com toda essa formação química e física, surgiram vários corpos celestes, inclusive, então, o planeta Terra, que nessa época era um planeta muito hostil ainda. Nesse planeta Terra, a atmosfera era muito hostil,
não existia uma proteção, né, da atmosfera com relação aos meteoritos, então aqui existia muita movimentação de vapor de água, muita movimentação do magma, dos vulcões, e a gente teve a possibilidade de com toda essa sinergia, de serem criados alguns organismos que tinham o que a gente chama hoje de vida, que são características, né, que a gente define para a vida, e que hoje a gente chama isso de biologia. Então, nós tivemos a organização do sistema de física, química, chegando à biologia, para que esses organismos pudessem, então, serem criados e organizados a partir dessa grande movimentação que estava ocorrendo nessa época. Aqui nós temos uma representação de que, se a vida da Terra, desde 4,6 bilhões de anos atrás até hoje, pudesse ser colocada num relógio, a gente teria a 0 hora, aqui, a formação desse planeta Terra. Durante mais ou menos 3 horas desse nosso relógio, a gente teria bombardeamento por meteoritos, porque realmente a gente não tinha uma atmosfera que pudesse proteger esse planeta. Mais ou menos às 4 horas da manhã, a gente teria o surgimento da vida, ou seja, 1 bilhão de anos depois da formação do planeta Terra, com o resfriamento, com as condições mais favoráveis, ocorreu então algo milagroso, que foi a origem da vida. A origem da vida foi a partir de moléculas organizadas, né, de uma forma que a gente ainda não tem como explicar exatamente, mas provavelmente com grandes descargas elétricas, moléculas inorgânicas sendo, então, agrupadas para formar moléculas orgânicas que têm os átomos de carbono. O carbono sendo associado com o nitrogênio, formou, então, outros compostos maiores, formado com a formação de fósforo também, e deu origem a um DNA ou RNA. Esse DNA ou RNA foi sendo organizado nas primeiras células. Então, isso é que eu estou chamando de origem da vida. A origem de células, que são unidades minúsculas, né, as primeiras unidades de um organismo vivo, que tem a capacidade de se reproduzir. Então, uma célula é viva. Então, foi nessa época que elas foram criadas, que elas surgiram. Com o tempo, essas células, mais ou menos aqui, às 7 horas do início da formação do planeta Terra, essas células adquiriram uma propriedade muito importante, que foi a propriedade de fazer a fotossíntese. Até então, ela se alimentava, ela tinha o metabolismo dela ali no meio, mas ela conseguiu, de alguma forma, realizar a fotossíntese. E isso foi muitíssimo importante para todo o resto que viria depois dessa história. Porque a fotossíntese conseguiu fazer com que o carbono que estava na atmosfera pudesse fazer parte do metabolismo dessas células, e essa célula, como resíduo, liberava oxigênio. Então, a transformação do gás carbônico que existia em grande quantidade no nosso planeta, na atmosfera, em oxigênio pela fotossíntese, possibilitou a transformação dessa atmosfera, que era muito hostil, em uma atmosfera que fosse mais amena, para que outras formas de vida pudessem ser desenvolvidas. Há mais ou menos 3 bilhões de anos depois da formação do planeta, ou seja, 1,6 bilhões de anos atrás, nós chegamos aqui na atmosfera com a concentração atual de oxigênio que a gente tem hoje. E isso daqui também foi extremamente importante por um outro fato, porque esse oxigênio, quando ele é quebrado, o oxigênio é O2, a molécula dele. Quando ele é quebrado por processos de radiação ultravioleta que vem do Sol, ele se forma em 2 oxigênios atômicos. Então, esse oxigênio sozinho pode se ligar a um oxigênio molecular, que é O2, e formar uma molécula de O3, que a gente chama de ozônio. Esse ozônio, ele é mais leve do que a concentração do ar, e ele conseguiu formar um escudo na nossa atmosfera, que protege o planeta todo das radiações que são nocivas do Sol. Essa radiação toda extraterrestre é super importante para todas as funções dos organismos, mas existem alguns raios, alguns espectros de radiação que danificam os DNAs, eles causam mutação.
Então, essa possibilidade do oxigênio, do ozônio, proteger o planeta Terra, deu origem, então, a outras formas de vida que poderiam sair da água, onde realmente elas estavam, todas essas células, as originais e as que faziam fotossíntese, viviam em meios aquáticos, porque elas precisavam se proteger da radiação solar, agora ela pôde ir para fora da água, habitar também as partes secas terrestres. Então, nós tivemos aqui origem de vários outros seres, cada vez mais complexos nessa escala da evolução, até a gente chegar nos seres humanos, que para completar o nosso relógio, chegou aqui a 2 segundos, menos de 2 segundos, para o final da meia-noite, ou seja, nós estamos nesse planeta há muito pouco tempo, há pouquíssimo tempo, considerando a origem da vida, né, tanto tempo atrás assim. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra para vocês como que era a concentração da nossa atmosfera no planeta sem vida, na Terra sem vida. Então, 98% da atmosfera era de gás carbônico. Tinha pouco nitrogênio, 1,9, traços de oxigênio e a temperatura era extremamente alta. Hoje, nós temos o inverso de gás carbônico e nitrogênio. Nós temos 0,03 de gás carbônico, aumentando por causa do aquecimento global, mas em média 0,03, 79% de nitrogênio presente no ar, 21% de oxigênio, isso daqui acredita que seja o limite, porque se o oxigênio passar de 25%, ele é altamente explosivo. Então, 21% é algo perfeito. E a nossa temperatura hoje, 13 graus Celsius, crescendo por causa do aquecimento global, mas em média, 13 graus Celsius. Então, isso tudo possibilitou o aparecimento de formas de vida mais complexas. Aqui eu mostro para vocês a camada de ozônio. Existem aqui várias camadas da atmosfera. Aqui está mais perto da superfície, chama troposfera, que é onde acontece a maior parte dos fenômenos meteorológicos. A estratosfera já não tem mais tantos gases assim, e aqui, então, nós temos um escudo protetor que nos limita a presença de alguns raios ultravioletas que são nocivos do Sol. A evolução do planeta Terra ainda passa por algumas hipóteses, né, que hoje já estão sendo transformadas em teoria, que era a hipótese de Gaia e a teoria de Gaia, que hoje é mais aceita. O pesquisador James Lovelock e uma colaboradora, Lynn Margulis, criaram essa hipótese nos anos 70 e hoje já está bem aceito. O que significa isso? Que o planeta Terra se comporta como um organismo vivo. Por isso que chama Gaia, que é o nome da deusa, né, grega, que representa o planeta Terra. Esse planeta Terra é como se tivesse vida, como se fosse um organismo. É claro que ele não se reproduz, mas todos os seres vivos que estão aqui no planeta Terra foram modificando as estruturas físicas do planeta Terra para chegar no que a gente tem hoje. Então, o planeta Terra, ele tem uma forma de equilíbrio muito específica. Ele se autorregula, é como se fosse o nosso organismo que se autorregula com relação à temperatura. Está quente lá fora, a gente sua e a gente consegue, então, baixar a nossa temperatura corporal. Quando está muito frio, a gente treme e a gente consegue aumentar a temperatura corporal. Isso acontece também com o planeta de uma forma geral. Ele consegue regular algumas coisas. E aí que entra a função do homem, como tendo aparecido há tão pouco tempo no planeta Terra e mexido tanto na estrutura de regulação, de autorregulação do planeta. Nós temos aqui uma outra figura mostrando a evolução da vida no planeta Terra. E essa vida, então, sendo interrelacionada com a evolução do próprio planeta Terra. Então, nós temos aqui os ancestrais comuns, peixes primitivos, aqui já nem aparecem mais as bactérias, né, e os micro-organismos, as células já ficaram para trás, então, peixes, dos peixes para anfíbios primitivos, que deram origem aos anfíbios, e uma outra ramificação que deu origem aos répteis, aos grandes répteis, os dinossauros, com uma ramificação que deu origem às aves, e dele também os mamíferos, e chegando ao ser humano. Nós temos que há 6 milhões de anos atrás, tivemos o último ancestral em comum de humanos e chimpanzés, pela escala da evolução, de acordo com o que
nós temos de teoria científica até hoje. Há 3,2 milhões de anos atrás, nós tivemos a evolução do gênero Homo na África, que é o fóssil que foi encontrado da Lucy. Nessa época, o ser humano já fazia as primeiras ferramentas de pedra. Essa daqui é uma figura que deve representar como foram esses primeiros hominídeos, né, que viveram na África. Há 2 milhões de anos atrás, os humanos se espalharam da África para toda a Eurásia, Europa e Ásia, e também houve evolução de diferentes espécies de hominídeos. Por exemplo, o Homo habilis na África, o Homo erectus na Ásia, Indonésia e na Europa, o Homo de Neandertal na Europa e no Oriente Médio, e o Homo sapiens arcaico, que ainda não é a nossa espécie, era uma espécie anterior. Isso, por exemplo, há 500 mil anos atrás. Há 500 mil anos atrás, isso mesmo. Há 300 mil anos atrás, deve ter surgido o Homo sapiens moderno, que é exatamente a espécie nossa, de hoje. Há 70 mil anos atrás, tivemos a revolução cognitiva, ou seja, a gente conseguiu, de alguma forma, se comunicar, né, com uma linguagem ficcional. Os sapiens se espalharam a partir da África, os Homo sapiens se espalharam a partir da África. Em 45 mil anos atrás, povoaram toda a Austrália. Quando chegaram na Austrália, extinguiram a megafauna australiana. 30 mil anos atrás, ocorreu a extinção dos neandertais. Há 16 mil anos, os sapiens chegaram na América e se extinguiu também a megafauna americana. Há 13 mil anos atrás, ocorreu a extinção do Homo floresiensis, que era uma outra espécie, e então tivemos o Homo sapiens como única espécie de Homo sobrevivente, entre aspas. Por que entre aspas? Já vamos ver. Então, nós temos humanoides no planeta Terra de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. Todas essas espécies aqui conviveram, né, e de certa forma foram evoluindo e foram sendo extintas, e hoje nós temos essa única espécie, que é do Homo sapiens, que veio da África Oriental. Aqui nós temos um mapa que indica o aparecimento desses humanoides e a jornada deles pelo planeta, né? Chegando aqui na Austrália, depois passando aqui da Rússia para o Alasca e atingindo, então, as Américas. Existem várias teorias de por que os outros hominídeos se extinguiram. A primeira teoria é a teoria da miscigenação, né? Hoje nós temos, em estudos realizados, de 1 a 4% de DNA da população moderna do Oriente Médio e da Europa com DNA de Neandertal. E até 6% do DNA de melanésios e aborígenes australianos modernos com DNA do homem de Denisova, né, que era essa espécie de hominídeo aqui. Então, isso pode ter acontecido, essa miscigenação pode ter acontecido, e aí isso tudo foi sendo transformado para o que a gente tem hoje de Homo sapiens. O Homo sapiens, ele não é uma espécie que tem grandes poderes, ele não corre rápido, ele não tem ultravisão, não tem audição, mas ele conseguiu manipular o fogo, ele conseguiu fazer ferramentas e ele conseguiu modificar o ambiente. Essa foi o grande pulo da espécie do Homo sapiens. Ele conseguiu organizar a sociedade em que ele vivia e com essas ferramentas e essa manipulação do fogo, ele conseguiu, então, dominar as outras espécies. Acontece que tem uma outra teoria, que é a teoria do genocídio do Homo sapiens com relação às outras espécies. Apesar de ter havido miscigenação, o Homo sapiens ainda conseguiu extinguir, além de extinguir a megafauna da Austrália e da América, conseguiu extinguir também as outras espécies de hominídeos. Então, a gente vê que essa questão de extinção já está no nosso DNA, né? Ela já é incorporada fisiologicamente, biologicamente no nosso DNA, de querer extinguir o que não é igual a ele, o que não é parecido com ele. 12 mil anos atrás, nós tivemos a Revolução Agrícola, que foi a domesticação de plantas e animais. Isso aqui foi extremamente importante para a evolução do que a gente tem hoje. Há 500 anos atrás, na Idade Moderna, nós tivemos a Revolução Científica. E há 200 anos atrás, nós tivemos a Revolução Industrial. Que aí sim, nós começamos a ter um planeta Terra mais parecido com o que a gente tem hoje, ou seja, um planeta que começou a sofrer poluição e problemas ambientais.
Nos dias atuais, nós temos uma revolução tecnológica, nós estamos vivendo, nós estamos dentro dessa revolução tecnológica, com a inteligência artificial já em grande parte despontando, e a biotecnologia chegando também, provavelmente para ficar, e aí para o futuro. Então, qual que é a grande distinção do Homo sapiens com relação às outras espécies? A habilidade manual, a gente tem habilidade uma coordenação motora fina muito específica para várias atividades. Nós temos uma linguagem complexa que não é só a fala, mas é também todo o gestual, a escrita. Nós temos um pensamento abstrato que outras espécies não têm. Com esse pensamento abstrato, a gente chega, então, à autoconsciência, ou seja, a gente sabe que um dia vai morrer, a gente sabe que a vida é finita, e a gente procura, às vezes, fazer o máximo de coisas para que a gente consiga deixar alguma marca no planeta. Essas grandes extinções em massa ocorreram extremamente por ação do Homo sapiens. Então, a gente vê que isso está arraigado no nosso DNA, isso faz parte da espécie do Homo sapiens, e talvez a gente precise lutar um pouco contra isso, para que a gente tenha uma sustentabilidade no planeta hoje, nos dias atuais, para que as futuras gerações tenham as mesmas condições que a gente teve quando a gente chegou aqui. 200 anos atrás, antes da Revolução Industrial, era pouquíssimos problemas ambientais, pouquíssima poluição que tinha no planeta Terra. A população também era menor, isso também leva a um problema de degradação ambiental. Essa grande população, usando grande quantidade de energia, demanda muitos recursos, e isso também acaba com os recursos ambientais. Então, nós precisamos, às vezes, parar um pouco, e isso faz parte da atividade que vocês têm que fazer essa semana, de vocês pensarem quem é você nesse planeta, quem sou eu neste planeta? Eu sou algo muito insignificante ou eu sou algo muito especial? Eu sou algo que consigo transformar o meu futuro ou eu sou apenas uma reprodução de gerações passadas? Eu consigo ter uma autonomia para avançar, eu tenho uma liberdade para pensar coisas diferentes e melhorar a coletividade, ou eu vou continuar com aquele meu instinto de Homo sapiens apenas ali para minha própria sobrevivência? Então, isso faz parte da atividade de vocês. Existem outras coisas que vocês também precisam desenvolver durante essa semana. Leitura de texto, assistir alguns vídeos, para vocês elaborarem esse mapa mental e tentar responder essa pergunta. Quem é você neste planeta? Quem sou eu neste planeta? Certo? Vamos parar aqui, então, essa nossa apresentação. E eu quero deixar aqui para vocês, então, uma mensagem, né, de otimismo, de confiança, de olhar para o futuro, de ver que existe futuro. Nós somos uma espécie inteligente, nós tivemos muitos problemas, mas nós conseguiremos contornar esses problemas, com todo mundo junto. E isso é importante para a educação. É isso que nós temos que levar para a educação, ok? Uma boa semana para vocês, bons estudos, e a gente se vê na semana que vem. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Joia? Tchau, tchau.